Quem sou eu? Meu nome é Gabriel, eu tenho 23 anos, meu nome completo é Gabriel de Souza Lipchinski, Souza com Z, tá? Eu, Meus avós são imigrantes, meu avô é ucraniano e minha avó é polonesa, meu pai que é filho deles, né? E, e minha mãe é natural de Boa Vista. Toda a família por parte de mãe é natural de Boa Vista. Eu moro e morei minha vida toda em Boa Vista, Roraima. Eu tenho vontade de conhecer outros lugares, morar em outros estados, conhecer outros países. A fonte de renda principal vem, vem de modelar móveis para empresas, para marcenarias, alguns clientes, pessoas físicas. Algumas marcenarias eu tenho contrato, eu sou prestador de serviço, né? E eu costumo, na maior parte do dia, eu costumo trabalhar com 3D. Faço móveis em 3D, né? Então, a minha vida acadêmica começa no Centro de Educação SESC, onde eu cursei o primário e o ensino fundamental. É uma escola privada que tem desconto para comerciante. Meus pais são comerciantes. Meu pai veio para Roraima em 2000 para trabalhar com reflorestamento. Ele é técnico florestal e veio para cá trabalhar nesse ramo porque aqui, como era como a cidade estava em crescimento, né, na época, ele viu a oportunidade, veio morar para cá, onde conheceu minha mãe e me teve, né? Hoje eles são empresários, por isso eu tenho esse incentivo de casa desde sempre de empreender, né? Buscar minha liberdade. Enfim, dizendo isso, eu cursei o ensino médio no Instituto Federal. Eu sempre gostei de estudar, então, por esforço próprio, estudando em casa, nos finais de semana, eu conquistei a vaga no curso de eletrônica no Instituto Federal. Eu terminei o ensino médio técnico em 2019 e em 2020 eu conquistei uma vaga no curso de física, licenciatura em física na Universidade Federal, né? É um curso que eu sempre gostei, né? Eu sempre gostei de estudar física. Estudar no geral eu sempre gostei, mas a área da matemática sempre foi o meu ponto forte, né? Dos estudos. Aí eu tinha muita vontade de cursar física, só que eu não tenho vocação para ser professor, né? Eu até gosto de ensinar, mas em física não era uma vontade que eu tinha de ser professor de física. Então, como licenciatura, você não pode trabalhar com pesquisa, né? Então, como os interesses não se alinharam, então acabou que, pelo destino, eu, eu fui chamado para o exército. Eu não queria servir o exército, mas eu fui chamado, fiz o alistamento e entrei obrigatório no sexto BEC. Então acabei como os interesses não estavam alinhados em física, acabei por trancar o curso, né? E assim eu fiquei 8 meses no quartel, até conseguir a minha dispensa. Foi um período bom, aprendi muita coisa no quartel. Algum dos valores que eu tenho veio dessa fase da minha vida, né? E
E por fim, depois desses 8 meses que eu fiquei no quartel, eu ainda não parei de estudar. Eu descobri a educação financeira, que é o principal motivo de eu ter escolhido a contabilidade. Eu gosto muito dessa área, né? A educação financeira eu acho que é muito importante. A maioria dos brasileiros, né? Eu digo em geral mesmo, não tem educação financeira em casa nem na escola. Então, quando eu aprendi esse assunto, eu gostei muito, né? E aí, esse é o principal motivo de eu ter escolhido contabilidade, né? Quais meus valores? É uma pergunta que eu não tinha parado para refletir, né? Mas refletindo comigo mesmo, as pessoas que eu admiro, quais as qualidades que eu tenho, o que que eu levo para minha vida, né? Enfim, eu, eu, eu refleti sobre os meus valores. Eu até fiz uma lista da mais importante para menos importante, né? Todos são importantes, não tem uma que não seja. Mas os meus valores eu acredito que seja a coragem, em primeiro lugar. Eu acredito que sou uma pessoa corajosa, tenho. Eu não fraquejo diante os perigos, assim, que eu digo, as dificuldades, né? Então eu me considero uma pessoa corajosa, é um valor que eu admiro, que eu acho mais importante, assim, né? Para mim, eu, eu botei, assim, em segundo a honestidade, principalmente, assim, por ela ser uma virtude, uma moral que define uma pessoa, né? Eu me considero uma pessoa honesta. Não gosto de mentira, de roubo. Não gosto de mentir para as pessoas. Não gosto que ninguém minta para mim também. É uma coisa que eu repudio, né? Então, é um dos valores que eu mais considero importantes na minha vida. Como meu terceiro valor, eu boto a disciplina e a liderança. Eu deixo eles ali no mesmo, no mesmo patamar. Eu acredito que capacidade de uma pessoa influenciar as outras, motivar, de guiar as outras, né, para um objetivo em comum, eu acho que é um valor muito bom. Pois é, e a disciplina, de fazer as pessoas seguirem em direção ao objetivo, elas serem mais firmes no seu pensamento, nas suas atitudes, eu acho muito importante. E por último, eu vou falar de duas, né? Que é a paciência, que eu sou uma pessoa muito paciente. Isso eu não. O pessoal, eu não sei, né, de quem assim eu me espelhei para ter essa virtude, mas eu me considero uma pessoa paciente. O pessoal em volta de mim geralmente não é tão paciente assim. Meus pais não são, eles gostam de é, tudo muito rápido, as coisas, então eu me considero uma pessoa bem paciente. Eu não sou uma pessoa que se estressa fácil. Eu gosto de problemas, eu gosto de encarar problemas que eu consiga resolver, né? E eu acredito que eu consiga resolver todos os problemas que chegam a mim. Então, é uma coisa que eu considero que é bem importante e que ela me molda muito. Então, é um valor que eu sigo na minha vida.
e a liberdade, que é a minha capacidade, né, de controlar meu futuro, ter minhas próprias decisões, minhas atitudes. Eu acho que é dos princípios assim, é um que me define em geral. Eu sou católico, né? Minha família é católica. Eu digo assim, fui doutrinado, né? Desde pequeno a seguir as práticas religiosas católicas, né? Fui batizado quando criança. Criança não, bebê, na verdade. Quando adolescente, pré-adolescente, eu fiz Eucaristia. Aí o Crisma foi uma escolha própria minha, né? Mas assim, por influência em si, né? Dos pais, do meu círculo de pessoas em geral. Eu, atualmente, eu ainda sou cristão, católico. Eu acredito, porque está aqui no mundo, né? Eu pegar mais abrangente, assim, eu acredito que a gente tem um propósito no mundo, né? Principalmente assim para viver, né? No mundo. Viver não é sofrer. Eu acredito que a gente está no mundo para mudar ele, para fazer a diferença. Viver não é só sofrer, né? E eu acredito que eu levo uma vida como eu gostaria, né? Eu sou uma pessoa simples, né? Então não gosto de coisas luxuosas, não. Eu sou uma pessoa que é mais tranquila, mais na dela, assim, né? Então não tenho muito essa ambição de luxo, de fortuna, essas coisas, né? Assim, eu digo no geral, assim, de esbanjar. Eu tenho o ego bem controlado, né? E eu não sou rico, não tenho uma condição financeira boa, né? Queria ter, lógico, né? Queria ter. Depois que eu comecei a educação financeira, eu sinto que mudou a minha vida depois que eu comecei a estudar sobre isso. Li vários livros, assisti muitas aulas, vi vários documentários. Durante 2 anos para cá, eu tenho estudado diariamente, assim, né? Muito educação financeira, né? Em geral. Agora, nem tanto, eu tenho mais me dedicado a outras coisas, né? Ah, atualmente, agora, cursando contabilidade, eu estou focando mais na faculdade, né? Vou focar mais na faculdade. Então, assim, por que estou aqui no curso de contabilidade? É porque eu tenho muita vontade de trabalhar no mercado financeiro, no setor financeiro. Se eu puder aprender mais, né, como lidar com finanças, com dinheiro, é um objetivo que eu tenho, né, com contabilidade. Eu tenho um sonho, né, de ser analista CNPI, que é uma pessoa que trabalha no mercado financeiro, analisa balanços financeiros de empresa. Geralmente eu gosto de ler os relatórios e ver se a empresa dá lucro, se ela é consistente e fazer parte dessa empresa, né? Ver como a empresa trabalha, né?
é uma empresa boa, é uma empresa que compartilha os mesmos valores que eu, então eu gosto de analisar empresas e fazer parte delas, né? Por exemplo, eu gosto muito de comprar ações no, na bolsa de valores que são boas no longo prazo. É uma estratégia que eu uso que é o buy and hold, que é bem famosa e aí mais lá fora, né? Mas aqui no Brasil o pessoal não tem costume de comprar empresas ou guardar dinheiro para o futuro. Eu quero me aposentar, montar minha aposentadoria própria, né? Então, eu já tenho uma carteira pequena, né? Mas com muito esforço eu montei ela. Eu tenho reserva de emergência, que é um dos princípios de educação financeira que você deve ter, né? Então, eu eu tô no início da minha vida ainda tô aumentando o meu patrimônio, né? Aos poucos. Tenho um padrão de vida bem abaixo do que eu ganho. Então eu tenho um hábito, né? Fiscal, que tem vários termos que a gente ainda não aprendeu, que vai aprender na economia, né? Na economia, na contabilidade, na administração, que é o que a gente vai ter. Eu tenho o objetivo de ter mais uma graduação. Eu pretendo me graduar em economia também, após encerrar essa essa fase da minha vida de contabilidade. E eu acredito que seja por isso que eu estou aqui, né? Eu pretendo chegar, como eu havia dito antes, talvez eu já tenha respondido, né? Eu pretendo, eu já abri uma empresa, uma pequena empresa. Eu sou o único colaborador dessa empresa, né? Ainda sou um pequeno empreendedor, estou começando, eu estou aprendendo como é que funciona as coisas, estou errando bastante, mas é necessário, né? É importante. Eu comecei uma empresa esse ano, já tenho alguns clientes, né? Eu pretendo abrir uma outra empresa, já comecei, né? Eu estou lidando ainda. Um trabalho que eu faço, né? Não é impossível, mas eu estou lidando com isso. Então, onde eu pretendo chegar? Eu pretendo trabalhar com o setor financeiro, né? Então, como eu ia dizendo, eu pretendo ser analista CNPI, e para ser analista CNPI você precisa de uma graduação de nível superior, né? Em qualquer área, até mesmo sendo tecnólogo, ou ter o bacharel em educação física, você pode fazer a prova e tirar a carteira de analista CNPI. Então, esse é o meu objetivo na contabilidade. Eu, após tirar a carteira CNPI, eu pretendo abrir um negócio no ramo, né? Mas para ensinar as pessoas a como elas lidarem com dinheiro, porque a minha vida toda eu nunca tive esse ensinamento nem em casa, nem na escola, apesar de ter uma família boa, que é empreendedora, né? Meus pais são empresários, eles têm uma pequena empresa, então eu, eu tive essa família estruturada
saber lidar com isso, mas eu nunca fui ensinado em casa, né, a lidar com dinheiro. Meus pais acredito que também não tenham sido, então eu acho uma coisa de extrema importância para todo mundo, né? Então eu quero passar isso para as pessoas adiante. Eu já aprendi muita coisa, li muitos livros, estudei muito o assunto, então eu acredito que seja capaz para isso, né? Capacitado, mas eu só vou ser mesmo assim, realmente dar início nessa fase da minha vida assim que eu tirar a minha certificação, né? Porque um analista CNPI, ele faz análise de empresas, e ele é certificado pela Comissão de Valores Imobiliários, a CVM do Brasil, a divulgar isso seriamente, que eles certificam que a pessoa é capacitada para fazer análise e balanço de empresa, né? Então, eu gosto muito dos investimentos, invisto uma parte da minha renda nos investimentos para o futuro. Eu só compro, eu nunca vendo, né, empresas, e sempre compro em empresas ordinárias, né? No caso, aquelas que você tem a opção de fazer parte da empresa e poder de voto, e não a prioridade no recebimento de pagamentos, né? Enfim, é onde eu pretendo chegar. Empreender e ser empresário no setor financeiro. Em 10 anos eu estarei com 33 anos, né? Contando de hoje. Com 33 anos eu me vejo já com as duas graduações, né? Em economia e contabilidade. Eu me vejo com casado já. Hoje eu tenho uma namorada. Ela é formada em farmácia. Ela é farmacêutica atualmente, trabalha em farmácia, né? Eu gosto muito daqui, mas eu tenho muita vontade de visitar outros lugares. Quando pequeno eu tinha sonho em ser nômade, né? Sempre achei muito legal aquele pessoal que viaja o mundo com mochila, às vezes de carro, às vezes de moto. Já vi até gente que faz isso de bicicleta, né? Então é uma coisa que eu acho muito legal. Então, em 10 anos eu me vejo morando em outro estado, né? Até antes disso já morando em outro estado. Me vejo formado com duas formações acadêmicas, né? Uma em contabilidade, outra em economia. Eu me vejo com uma a duas empresas já consolidadas. Eu acredito que uma empresa de contabilidade seja uma boa ideia no momento, né? No momento atual, mas ainda estou estudando. Eu ainda tenho muita coisa para experienciar, ainda estou no começo, mas eu me vejo casado com duas graduações e com uma ou duas empresas abertas já. Eu vou estar com 43, né? 43 anos de vida. Eu me vejo daqui a 20 anos como uma família já estabelecida, né? Já sendo referência no ramo de atuação de onde eu estiver, né? Já sendo uma referência para as pessoas, sendo alguém influente no setor de atuação. Eu sempre gostei de estudar, eu nunca parei desde que eu saí da escola. Então eu ainda acredito fazendo alguma outra graduação em 20 anos, alguma área que eu me senti interessado.
eu sempre, eu nunca gostei da ideia de ficar parado, mexendo com uma coisa só. Eu sempre gostei de me inovar, aprender coisas novas, se renovar, né, como profissional. Hoje eu sou técnico em eletrônica, já trabalhei muito na área, eu gosto muito de tecnologia, é um hobby meu, né? Então tem muitas coisas que eu que eu posso estar fazendo em 20 anos, mas o principal é estar com uma família já estabelecida, né? Talvez com um filho adotado ou normal. Eu tenho a vontade de passar adiante, né, meu conhecimento, tudo que eu construí durante a minha vida, né? E eu tenho alguns objetivos a realizar. Então, eu realmente quero ter uma família. Não precisa ser um filho de sangue. Eu tenho muita vontade de adotar também. Eu É muita conversa ainda para ter, né, com a parceira. Enfim, eu gostaria de estar mais estabelecido assim, né, como profissional, né, daqui a 20 anos. E é isso. Acredito que seja isso. Meus planos para 20 anos no longo prazo. E em 30 anos, respondendo a pergunta agora, né? Eu me vejo uma pessoa que já tem um livro publicado, já plantou algumas árvores, né? Para contribuir com a humanidade, já tem um descendente, né? Uma pessoa a quem a quem eu possa contar para dar continuidade no meu trabalho, no meu patrimônio, nas minhas conquistas, alguém para dedicar o resto da vida, né? Aí, com 53 anos, eu me vejo nesse patamar de vida. E se tudo der errado? Eu, eu não sou uma pessoa que desiste diante das dificuldades, né? Lógico, não sou a pessoa mais forte do mundo, mas, né, diante dos desafios eu costumo procurar resolver problemas. Eu não acredito que se der errado vá desistir das coisas. Eu vou tentar me reinventar, não vou me deixar abalar, né? Como eu disse, eu costumo controlar bastante meus egos para as coisas, né? Então, não costumo me deixar levar assim pelos sentimentos, pela dificuldade, né? Então, tem até uma frase de um cara lá dos Estados Unidos, um empresário, que ele fala que é o Drill Houston, né? Que é o cara que criou o Dropbox, né? Aquela empresa de armazenamento em nuvem, bem famosa. Ele fala que a gente não deve se preocupar com o fracasso, porque o fracasso acontece, né? E que a gente precisa dar certo só uma vez, né? Que é uma frase que ela é um incentivo à persistência, né? A pessoa ser persistente, mesmo diante dos problemas, das falhas, do fracasso em si, né? E que sugere que a pessoa não precisa ser perfeita nas coisas, que em todas as tentativas dela ela não precisa ser uma pessoa perfeita,
mas que é necessário tipo, dar certo uma vez para que ela alcance o sucesso que a pessoa almeja, né? Então é um pensamento que eu levo para minha vida, né? Que eu gosto de, de lembrar sempre que eu posso. Então é isso. Eu acho que ficou longo pra caramba. Eu tô vendo aqui na gravação deu 43 minutos. Eu vou cortar muita parte, né? E eu gostei muito do professor dessa matéria, né, de administração. Eu gosto muito de, desse tema em si, de economia, de administração, contabilidade, que geralmente tratam os mesmos assuntos assim em geral, né, cada um com sua especialidade, né. Eu acredito que seja uma matéria que vai contribuir muito comigo como profissional, como acadêmico e como pessoa. E é isso. Obrigado.